Bom, nossa equipe vai apresentar um projeto sobre metrô magnético. A gente vai aplicar esse projeto na parte de eletromagnetismo e na conservação da energia. Meu grupo é formado por mim, Iago Navarro, pelo Gustavo, pelo Luiz e pela Larissa. Nós somos a turma de... O do projeto é simular um metrô magnético. A gente vai fazer isso da seguinte forma. A gente vai utilizar um túnel de estanho e o nosso trem vai ser pilhas com ímã. Isso vai fazer com que gere um campo magnético e ele tenha um movimento desse trilho. Nele a gente vai poder comprovar e estudar o movimento uniforme e também estudar o movimento circular uniforme, além também de entender os princípios do eletromagnetismo. Então, a associação da física do movimento com o movimento uniforme, a gente vai conseguir juntar esses dois em um só projeto, que é o metrô magnético. Meu nome é Gustavo e eu vou falar um pouco sobre o campo elétrico. Como visto em sala, o eletromagnetismo, a partir das cargas elétricas envolvidas no sistema, gera um campo, onde cada ponto nesse campo se associa com um vetor, como indicado na figura. Para melhor visualizar esse campo, utiliza-se de um artifício chamado linhas de campo. Essas linhas de campo são uma construção geométrica que permite entender a direção e o sentido do campo mais facilmente. Foi convencionado que as linhas se estendem a partir das cargas positivas e partem em direção às cargas negativas. Elas são construídas de forma que o campo elétrico é sempre tangente às linhas. O magnetismo diz respeito às propriedades dos ímãs, que são capazes de atrair ou repelir objetos metálicos feitos de ferro, níquel ou cobalto. Existem dois tipos de ímãs, os que são encontrados na natureza, como a magnetita, e aqueles artificiais, geralmente compostos de bário, carbonato de estrôncio e óxido de ferro, que passam pelo processo de imantação. A aplicação do ímã vai desde as mais simples, como em um enfeite de geladeira, até aquelas tão fundamentais quanto a navegação por meio de bússolas. Já o eletromagnetismo encontra aplicações muito mais profundas, uma vez que boa parte dos aparelhos tecnológicos presentes na atualidade usam de preceitos eletromagnéticos. Temos o aquecedor solar, por exemplo, a televisão, o rádio, micro-ondas. O próprio celular pode ser considerado um captador e gerador de campos eletromagnéticos. Temos também o exemplo mais importante no contexto do nosso trabalho, os trens magnéticos, que são capazes de levitar em um trilho eletromagnético e a velocidades muito superiores a trens tradicionais. O eletroímã é um dispositivo formado por uma bobina, um solenoide. Quando uma corrente elétrica passa pelas espiras da bobina, cria-se um campo magnético. Esse processo ocorre com a carga da pilha sendo transferida para a bobina de estanho através dos ímãs. Aqui nós temos a representação do nosso trem, que vai ser constituído por uma pilha e dois ímãs, cada um em cada extremidade da pilha. A gente vai utilizar também da massa epóxi, para o arredondamento do que vai ser a cabeça do trem, para que ele percorra o circuito de maneira mais suave. O processo de movimentação do nosso trem vai ocorrer a partir dos campos gerados pelo nosso eletroímã. Então, o polo positivo vai se repelir do polo positivo e vai ser atraído pelo polo negativo. Então, ele vai delimitar uma direção para o nosso trem. As fórmulas que vão ser utilizadas no nosso trabalho vão ser a fórmula da força magnética e a regra da mão direita. Eu sou a Larissa e eu vou falar um pouco de como o movimento uniforme ele se aplica no nosso projeto. Então, primeiramente, o que é o movimento uniforme? O movimento em si é uma troca de posições, ou seja, é um tipo de deslocamento. O movimento uniforme ele possui uma característica única, que é da velocidade constante, ou seja, a gente tem espaços iguais e tempos iguais. Aqui tem algumas das fórmulas que a gente usa para calcular tanto o deslocamento quanto a velocidade. Então, nessa primeira fórmula, a gente consegue ter essa variação positiva, e na fórmula da velocidade, a gente tem essa variação contínua. Dentro do nosso projeto, a gente também vai ter, eu vou mostrar aqui mais para frente, o movimento circular uniforme, que é quando ele não é numa reta, e sim em alguma extremidade de algum círculo. No movimento circular uniforme, as fórmulas que a gente usa são de aceleração centrípeta, velocidade angular e velocidade linear. Então, aqui eu posso mostrar um pouco para a gente como que realmente ele vai se aplicar no nosso projeto. Nessas duas partes das extremidades verdes, a gente vai ter o MCU, então ele vai começar aqui e vai fazer um movimento circular uniforme, e nessa parte amarela do meio, a gente vai poder observar, então, o movimento uniforme nessas duas retas.
Meu nome é Luiz e eu vou falar um pouco sobre o nosso cronograma. A gente colocou uma estimativa de mais ou menos 2 semanas para comprar todos os materiais, porque alguns a gente pediu pela internet. Uma base de 2 semanas para a gente confeccionar as peças em 3D na impressora, por conta de ser muito complexo de ser produzida. A montagem e desenvolvimento do protótipo com cerca de 3 semanas, são vários detalhes que vão ser feitos. As reuniões para a preparação da apresentação, a gente colocou 2 semanas, para a gente poder treinar, para chegar na hora lá da apresentação final e não ter nenhum erro. O estudo dos cálculos necessários para o desenvolvimento do protótipo, a gente colocou 2 semanas, porque teremos que supor alguns dados, e por isso a gente vai se basear na teoria do eletromagnetismo e da física, no geral. E as revisões necessárias do protótipo e as possíveis correções, caso tenha algum erro, alguma coisa que precise a mais, a gente tem um tempo hábil para poder... A gente colocou no quantitativo de orçamento 4 unidades de pilha, porque ela vai ser basicamente o trem, vai ser o veículo. O ímã, que vai ser o nosso combustível, porque com ele vai ser gerado um campo eletromagnético. E com isso, a gente pegou 6 unidades, porque a gente quer variar a velocidade em diferentes pontos. O estanho, que será o trilho, né, basicamente, e o túnel. A massa epóxi, que a gente vai utilizar no nariz do trem para melhorar a trajetória. O cronômetro, para medir a trajetória que o trem vai fazer na maquete. A base de impressões 3D, a gente vai utilizar mais ou menos 15 bases pequenas e uma base grande, assim, uma estimativa. Caso dê algum erro, a gente utiliza uma a mais. E a decoração da maquete no geral, a gente vai utilizar tinta, EVA, para fazer as construções, as árvores e tudo que tiver que fazer na maquete. E a gente chegou num total de R$ 335 de orçamento. Bom, e agora, para fechar, a gente vai para as partes de vistas. Então, nosso projeto ele vai ser composto por um raio de 25 centímetros, onde a gente vai ter essas 2 pontas interligadas por um X. Nele, a gente, para fazer o cruzamento entre as molas, a gente vai fazer uma ponte elevatória que, para o nosso movimento uniforme, vai ser de maneira desprezível. Na seção 1, a gente pode observar as dimensões utilizadas e as bases impressas em 3D que a gente vai utilizar para fazer essas elevações e para os travamentos da mola. Igualmente, na seção 2, que a gente pode observar melhor o suporte que vai fazer essa espécie de túnel. Bom, para nossa pilha, a gente vai usar uma pilha AA, e a dimensão dela é de 1,5 cm ou 15 milímetros por 5 centímetros. Nas 2 pontas, os ímãs e a massa epóxi na frente. A dimensão do túnel e da mola, né, a gente especula 2,5 centímetros de diâmetro e 0,5 a cada circular da mola. Aqui a gente tem cada especificação da base, impressa em 3D, e dos suportes pequenos para o travamento do túnel. Aqui a gente tem uma imagem melhor de como vai ficar o projeto final. E aqui um vídeo de como vai ser apresentado. A gente pode observar que essa parte transparente vai ser onde vai ficar a nossa mola. Como falado no movimento uniforme e no movimento circular, a gente vai poder ter as dimensões exatas de cada dimensão dessa para poder fazer os cálculos, onde a gente vai poder utilizar o cronômetro para saber esses tempos decorridos pelo nosso trem. Bom, a gente espera ter 4 tipos de resultados. Primeiro, a pilha, ela realizar o trajeto de maneira linear. Então, a gente observa que há uma dificuldade em fazer que haja uma perfeição pelo trajeto. O outro segundo resultado esperado é que os cálculos das curvas, os cálculos dos movimentos e dos gráficos gerados em Python sejam de acordo com cada conceito de física, né? Então, o gráfico do movimento uniforme ser um gráfico exponencial do deslocamento e um gráfico retilíneo progressivo da velocidade. A gente quer tentar 2 velocidades para o simulador, que é utilizando 2 pilhas e depois 4 pilhas, e também conseguir comprovar os movimentos uniformes.